Você está dirigindo sozinho em uma estrada deserta. O silêncio é perturbador e o medo começa a te invadir. De repente, no retrovisor, um carro aparece. A princípio, parece ser apenas outro motorista, mas algo não está certo. O carro está muito perto e ele não te deixa em paz. Hoje, vamos contar a você a verdadeira história de uma das lendas urbanas mais assustadoras do Brasil, o Opala Preto. Aperte o cinto, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre estradas vazias. Era uma noite fria e sem lua quando João, um jovem de 23 anos, decidiu viajar para visitar um amigo em uma cidade vizinha. A estrada era tranquila. A única companhia eram os faróis do seu carro e o som das rodas cortando o asfalto. Ele estava animado para a viagem, mas algo parecia estranho. A estrada parecia mais deserta do que o normal. João se sentiu desconfortável, mas ignorou. O que ele não sabia é que essa viagem seria muito mais do que uma simples ida a um amigo. Após alguns quilômetros, João percebeu algo incomum. Um carro surgiu no retrovisor. Um Opala preto, com os faróis apagados, estava seguindo-o a uma distância alarmante. Inicialmente, João pensou que era apenas outro motorista, mas logo o carro se aproximou cada vez mais. Quando olhou novamente, o Opala estava colado em sua traseira, mas não fazia som algum. Assustado, João tentou acelerar, mas o Opala preto não saía de perto. Parecia um fantasma, algo sobrenatural que desafiava todas as leis da física. Ele tentava ultrapassar, mudar de faixa, mas o carro sempre estava lá, perto o suficiente para que ele sentisse a presença, mas nunca o suficiente para ser alcançado. O medo tomou conta de João. Ele acelerava cada vez mais, mas o Opala preto parecia ter uma força sobrenatural. Ele estava sendo perseguido por algo que não entendia. Cada curva na estrada, cada retângulo de luz, fazia o Opala preto se aproximar mais. João não sabia o que fazer, até que, em um impulso, decidiu parar. Ele pensou que, talvez, ao parar, o carro misterioso passasse direto. Mas não foi isso o que aconteceu. O Opala preto parou também, bem atrás dele. E foi nesse momento que João percebeu algo ainda mais aterrador. O carro não tinha motoristas. Com o coração batendo forte no peito, João decidiu descer do carro e tentar enfrentar o que quer que fosse. Mas, assim que ele colocou o pé no asfalto, o Opala preto deu partida e desapareceu na escuridão. João ficou sem saber o que havia acontecido naquela noite. Ele nunca mais viu o Opala preto, mas, de algum modo, sabia que a presença daquele carro o havia seguido por muito mais do que uma simples estrada. Era como se algo muito além de sua compreensão tivesse acontecido ali. E algumas semanas depois, ele soube da história de outros motoristas que passaram pela mesma estrada e relataram o mesmo carro negro, o Opala preto, que surgia do nada, perseguindo-os nas noites mais desoladas. João não sabia
Mas o Opala Preto estava longe de ter acabado com ele. Ele pensava que tudo tinha ficado para trás, mas a história estava apenas começando. Em uma noite sem lua, exatamente um mês depois de seu encontro, João decidiu viajar novamente por aquela estrada, desta vez com um amigo. Ao chegarem perto da mesma curva onde tudo havia acontecido, João sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Ele olhou para o retrovisor e lá estava o Opala Preto, novamente. Mas desta vez, o carro estava mais próximo e agora ele não estava sozinho. O amigo de João, sem entender o que estava acontecendo, começou a perguntar o que era aquilo. Mas João, já pálido de medo, apenas respondeu: "Não olhe para trás, não olhe para trás." Mas o medo era tão grande que mesmo assim o amigo virou-se e olhou. O que aconteceu depois disso, ninguém sabe ao certo. O amigo de João que olhou para trás nunca mais foi visto. Alguns dizem que o Opala Preto desapareceu como sempre fazia, mas o amigo de João ficou imóvel, como se estivesse paralisado pela visão daquele carro, pelo olhar vazio do motorista, fantasmagórico que nunca sorriu. A história ainda está longe de ser desvendada e o mistério persiste. João nunca mais teve coragem de viajar sozinho, mas e você? Estaria disposto a enfrentar o Opala Preto? Ou a estrada deserta seria sua última viagem? Após o desaparecimento de seu amigo, João nunca mais conseguiu olhar para a estrada. Do mesmo jeito, a lembrança do Opala Preto, sempre surgindo do nada, o perseguindo com uma força sobrenatural, o atormentava. Mesmo assim, ele sabia que precisava de respostas. Não poderia deixar aquilo impune. A cada dia, o medo crescia, mas também a necessidade de entender o que realmente acontecia com aquele carro e o que tinha levado seu amigo. Em uma noite, ele decidiu retornar, agora com a coragem de quem já perdeu tudo. Armado com nada além de uma câmera, João queria provar o que acontecia ali. Ele sabia que a estrada estava esperando por ele. Quando João chegou à famosa curva, sentiu uma sensação estranha. Não era apenas medo. Era como se algo estivesse observando cada movimento seu. Ele sabia que, mais uma vez, o Opala Preto estava ali, mas dessa vez, ele estava preparado. João acelerou, mas, ao olhar para o retrovisor, ele percebeu que o Opala Preto estava mais próximo do que nunca. Não havia mais dúvida. O carro não era apenas um espectro de perseguição. Ele estava lá para algo mais. Algo que João ainda não compreendia. Foi quando ele viu, no retrovisor, por um breve momento, as figuras que estavam dentro do Opala Preto não eram mais humanas. Seus rostos estavam distorcidos, como se fossem imagens distorcidas de almas perdidas, presas dentro daquele carro. E, por um segundo, João entendeu a verdade. Ele não estava apenas sendo perseguido por um carro. Ele estava sendo perseguido por espíritos que estavam dentro do Opala. Almas de pessoas que, em algum momento, haviam sido vítimas daquele mesmo carro. E agora, eles queriam mais.
Desesperado, João tomou a decisão de não olhar mais para o retrovisor, de não permitir que os olhos das entidades tomassem conta de sua mente. Ele olhou para frente e, pela primeira vez, tentou entender por que aquela estrada, aquela noite, o estava chamando de volta. Mas algo ainda o perseguia. Não era o carro, não era o Opala. Era a sensação de que algo o observava, o aguardava. E, enquanto ele acelerava mais e mais, ele ouviu uma última coisa, um sussurro no vento. Você nunca vai escapar. João nunca mais foi visto. Sua história, como a de tantas outras vítimas do Opala Preto, virou mais uma lenda nas estradas desertas do Brasil. E o carro? Bem, ele continua à espreita, sempre esperando o próximo viajante desavisado. Será que você vai ser o próximo? Ou será que o Opala Preto vai te deixar ir, como tantas outras almas antes de você? A resposta está nas estradas vazias. A história de João não tem fim, porque o Opala Preto ainda está à espera de sua próxima vítima. Você já encontrou algo estranho em uma estrada deserta? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser ouvir mais histórias de mistério como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nunca se sabe o que pode te seguir até o final.